Olá, alunos, professores e a todos que irão acompanhar a mais uma aula de Geografia. Vocês aí, alunos do 6º ano do ensino fundamental dos anos finais. Vamos aí iniciar as aulas de Geografia aí, o 2º semestre, o 3º bimestre, num lugar novo, Aqui comigo, vão ter a honra de ter a professora Juliana, de Educação Física. Isso aí, muito bom estar aqui com vocês, viu, Antônio? Obrigada por me convidar. E eu vim pulando de Educação Física para Geografia, mas a gente tá tudo junto. Sendo professora de Educação Física, tem que vir pulando mesmo, Bom, a professora vai falar o tema da aula de hoje, vai falar o que nós vamos trabalhar e a gente vai iniciar o processo da aula. Pode ser? Claro, você sabe que me deixou muito curiosa para assistir essa aula na íntegra, porque nós vamos falar sobre o péssimo uso dos recursos hídricos, parte 1. E o que nos deixa aí um pontinho de interrogação, professor Antônio? Péssimo uso? Por que péssimo uso? Exatamente. Pode colocar aí na tela aí o tema da aula, o péssimo recurso, o péssimo uso aí dos recursos hídricos, da parte 1, que nós sabemos que os nossos recursos hídricos são bem mal utilizados, sabendo aí que tem pouca água doce no planeta, professora? Exatamente. E aí a gente tem a habilidade da aula de hoje, Antônio, que é a EF05G10. Isso. E lembrando que essa habilidade que nós vamos trabalhar hoje é uma habilidade do 5º ano, tá certo? Pode ler a habilidade para os professores? Posso. Reconhecer e comparar atributos da qualidade ambiental e algumas formas de poluição dos cursos de água e dos oceanos, esgotos, efluentes industriais, marés negras, entre outros, a partir de seu lugar de vivência. A unidade temática natureza, ambientes e qualidade de vida e o objeto de conhecimento, qualidade ambiental. Será que temos? Certíssimo. E, logicamente, como a gente sempre começa nas aulas de Geografia, pelo menos nas maiorias das aulas, nós vamos ter um vídeo falando aí sobre água limpa e saneamento do IBGE da ODS 6. Acompanhe, daqui a pouco a gente retorna. Olá, sejam bem-vindos à série especial do IBGE Explica sobre os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Hoje trataremos do Objetivo 6, Água Limpa e Saneamento. A proposta é garantir disponibilidade e manejo sustentável da água e saneamento para todos. Sem água não há vida, isso é fato, mas a Terra é praticamente o planeta água. Nem tanto. Muito pouco dos 70% da água da Terra está de fato disponível para o consumo humano. Apenas 2,5% dessa água é doce e cerca de 2,2% encontram-se em regiões de difícil acesso, como geleiras, deixando apenas 0,3% de água acessível. Segundo a OMS, até 2025, cerca de 1,8 bilhões de pessoas estarão morando em países ou regiões em situação de escassez total de água e quase metade da população mundial estará vivendo em áreas de estresse hídrico. De acordo com a FAO, a escassez de água já afeta quase todos os continentes e mais de 40% da população do nosso planeta. Essas pessoas habitam regiões onde a oferta anual é inferior a 1.700 metros cúbicos de água por habitante, limite mínimo considerado seguro pela Organização das Nações Unidas. A água sacia nossa sede, mas também é vital para outros aspectos de nossa vida. E então, você tem sede de quê? Aproximadamente 1 bilhão de pessoas em todo o mundo não têm acesso à água potável e cerca de 2,6 bilhões, quase 1/3 da população mundial, não dispõe de água suficiente para o saneamento básico. Um estudo denominado Água Doente, elaborado pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, PNUMA, em Nairobi, no Quênia, em 2010, concluiu que o uso da água poluída mata mais do que qualquer forma de violência, incluindo as guerras. A água contaminada pode transmitir doenças como diarreia, cólera, disenteria, febre tifoide e pólio. Estima-se que a ingestão de água contaminada cause mortes por diarreia em 502 mil pessoas por ano. E pensar que o simples ato de lavar as mãos pode ajudar a prevenir tantas doenças.
Quanto a saneamento básico no Brasil, um diagnóstico do ano de 2014 feito pelo Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, SNS, revela que apenas 49,8% da população contam com coleta de esgoto. No Nordeste, onde somente 23,8% das pessoas têm acesso a recolhimento de esgoto, está concentrada a epidemia de microcefalia associada ao Zika vírus, transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, que tende a se propagar mais facilmente em ambientes sem saneamento básico. No mundo, as principais fontes de poluição de água são oriundas de assentamentos humanos e das atividades agrícolas e industriais. Nos países em desenvolvimento, 80% do esgoto é despejado sem tratamento diretamente nos corpos d'água, o que diminui ainda mais a disponibilidade dos recursos hídricos. Dados da Secretaria de Recursos Hídricos do Ministério do Meio Ambiente apontam que 63% dos depósitos de lixo no Brasil estão em rios, lagos e restingas. Também os agrotóxicos, o mercúrio dos garimpos e o lixo bruto são jogados em rios. E isto ocorre principalmente na região norte, onde se localiza a maior reserva de água doce do país, a Bacia Fluvial do Amazonas. Se nada for feito em relação à água, especialistas preveem que haverá conflitos entre países, nações e povos por disputa de água em um futuro não muito distante. Não lave suas mãos para isso e aproveite para assistir aos outros 16 vídeos sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Até a próxima! Bom, é isso aí. Então a gente viu aí o vídeo, né, retratando bem, né, a questão da água, né, essa questão aí que o Brasil tem, sim, né, um dos maiores países aí com, entre aspas, abundância de água, né, principalmente água doce, mas que, logicamente, né, o uso dela no mundo todo, não é só no Brasil, não é privilégio do nosso país, como muita gente acaba falando, que nós utilizamos, né, de um mau jeito, né, a água é o mundo inteiro. Né, o ser humano acaba não se beneficiando aí da quantidade. É uma quantidade elevada se a gente considerasse que, né, seria o uso ideal. Né? Aqui em São Paulo, por exemplo, nós temos 3 rios, né, que são extremamente poluídos. Né? Quantas cidades no mundo têm 3 rios? Né, principalmente do tamanho que nós temos aqui, né, não só nas cidades como nos estados do Brasil, alguns com mais e outros com menos, tá certo? Bom, vamos ver aí, né, iniciando o processo, né, dessa questão aí da água, o ciclo da água, né? Então vamos lá na tela, a gente está aí acompanhando aí o ciclo da água ou o ciclo hidrológico. Então a gente vê que isso aí é um ciclo, né, que uma coisa depende da outra, ou seja, você tem que ter uma vegetação para segurar a água, para reter essa água na superfície, né, o escoamento bem lento para o aquífero, que a gente tem vários aquíferos aqui no Brasil que repõem a água, né, para nós, as nascentes, né, os lençóis freáticos, a evaporação da água. Então a gente está vendo aí que é um ciclo que ele não pode ser quebrado. E quando ele é quebrado em algumas regiões, há uma diminuição da quantidade de água. Então nós temos lá o armazenamento na sua maior proporção nos oceanos, né? Então nós temos uma grande quantidade nos oceanos, a gente vai ver nas outras telas, né? O armazenamento de água doce também que nós temos, as nascentes que surgem principalmente em regiões elevadas, né? Nós temos armazenamento de água no gelo, nós temos armazenamento de água na atmosfera, ou seja, o armazenamento de água nós temos em diversas características. Pode voltar aqui para mim, por gentileza. Até o ser humano, né, ele acaba, né, soltando água, né, Ju? Sim. Principalmente nas atividades físicas, exatamente, né? Durante a atividade física, através dos poros, a gente elimina essa água aí. Exatamente. Só que a partir do momento que você quebra um desses ciclos que a gente viu aí, principalmente na questão da vegetação, aí o processo ele acaba diminuindo. O ser humano ele tem que entender que a única maneira que a gente pode ter água e ser essa reposição são através das chuvas. Então, esse ciclo que a gente viu aí é o ciclo que acontece no mundo todo, né? Então, a preservação da natureza ela é muito mais do que essencial para a nossa sobrevivência. É isso que todo mundo tem que entender e preservar. É utilizar, ninguém está falando assim, ó, vamos parar de utilizar, mas preservar e saber usar com racionalidade, tá certo? Vamos lá para a próxima tela, que a gente vai ver aí a distribuição da água no planeta. Então aqui ele identifica. Então nós temos aí, ele até fala aí, ó, a Terra tem muita água, mas pouca quantidade é doce e está disponível aí para consumo e uso humano.
Então, onde está a água? 97,5% está nos oceanos, né, nos mares, né, então é água salgada, ou seja, aquela água que nós não consumimos. Os 2,5% é de água doce. Mas esses 2,5% de água doce está distribuídos aí, como a gente está vendo aí nos desenhos. Boa parte deles estão nas geleiras. Então está lá no Polo Norte, está no Polo Sul. Né? 30,8% dos 2,5%, tá, pessoal? São águas subterrâneas. Somente 0,3% está em lagos e rios. Tá certo? Agora vejam o que é interessante. Quem consome água? Um pouco mais, né, de 70% a agropecuária, né? 20% a indústria e 9,9% para o abastecimento nosso aqui, né, no nosso consumo diário aí nas casas. Ou seja, mais de 90% do que é utilizado aí, né, no nosso cotidiano vai para a agricultura, pecuária e para a indústria. O que você acha disso? E você acha é isso que eu ia comentar, Antônio, que na educação física, nas aulas de educação física, a gente fala toda hora, bebam água, né? Utilizem água. E se essa água acabar? As consequências serão tão grandes que pode até atingir uma prática de atividade física que a gente volta aí para a qualidade de vida do ser humano. É verdade. Muitas vezes, né, nós estamos nessa época, né? Às vezes a gente vê na televisão, a umidade do ar está em 28%. Umidade do ar é água. Sim. E aí você tem que até evitar de fazer atividades físicas ou diminuir ela para não ter um colapso, vamos dizer assim. Isso, né? A Organização Mundial da Saúde, ela determina horários que é bom evitar atividade física ao ar livre, exatamente para cuidar da saúde. Então, a gente fala da água, mas a água não tem nada a ver com a minha saúde? Será que não? Exatamente. Ela é o nosso, né, o nosso meio de vida mesmo, né? Boa parte do nosso corpo humano é de água, né? Então, por isso que tem que manter... Porque é importante isso, né? A gente fala, né? Mas muitas vezes parece que para alguns entra aqui no ouvido e sai pelo outro, mas cada vez mais essa questão, né? E tem países que estão entrando em conflitos por causa da água, né? Então, o mau uso da água, a escassez de água, ela acaba trazendo transtornos aí para o ser humano. Nós vamos voltar para a mesma tela, que nós vamos ver lá os maiores sedentos de água aí do planeta. Então, quem consome mais litros por dia per capita? Quando fala litros por dia per capita, é por pessoa, né, que consome por dia em média. Tá? Então, os Estados Unidos aí ele está em primeiro com 575 litros por dia por pessoa, né? E o Brasil lá aparece lá em quinto, né? Veja a diferença, 159 litros por pessoa, né? Os que consomem menos são os que estão em vermelho, né? A China, o Egito e a Nigéria. Isso aí são dados de 2014, né? Então a gente vê que os Estados Unidos usa, né, que é em torno aí de 575 litros por pessoa, mas não quer dizer que essa pessoa consome 575 litros por dia. É que é a média, né, da população, ou seja, você pega tudo que se consome de água na agricultura, na pecuária, na indústria, né, e no consumo humano, né, a quantidade e divide pelo total de população. Então, em média, tem esse número que a gente viu aí. Tá Antônio, certo? então eles não sabem fechar a torneira para escovar os dentes? Na realidade, eles até sabem, só que, logicamente, a gente sabe que a produção norte-americana, né, estadunidense, vamos dizer assim, né, ela é muito alta, né? Então, indústria, né, agricultura e pecuária, isso porque, né, a mecanização agrícola faz com que você use menos água. Mesmo assim, né, a produção, né, é exagerada até às vezes, né, dos Estados Unidos faz com que haja esse consumo de água. Mas também tem isso, às vezes tem gente, como tem no Brasil também. Exatamente, né, fica a dica. Exatamente, que lava a calçada, né, que não necessariamente não precisa, né, que vai lá, lava o carro com a mangueira e fica lá, né, se jogando um para o outro. Quer dizer, não estamos mais nessa época, ainda mais nesse período de escassez, né, que nós temos aqui, né, as hidrelétricas em baixa, então tudo isso aí vai refletir aí no nosso bolso, né, que ultimamente está difícil, tá certo? Vamos lá para a próxima tela, a gente vai ver aí a distribuição de recursos hídricos, né, de 2014. Aqui, né, diferentemente do anterior, a gente está vendo, né, a potencialidade, né, ou seja, o que se tem, né, em metros cúbicos por habitante durante um ano. Né? Então, os países mais claros, né, têm uma menor quantidade, né, porque pode ter aí um maior consumo.
Os que estão mais escuros, eles têm aí uma maior potencialidade, porque eles têm muita reserva de água, como acontece no Brasil, né, que tem aquíferos, que tem lençóis freáticos, tem lagos que acabam aí acumulando as águas. E a gente vai ter o que eu vou observar para vocês é no continente africano, né, que está bem claro, vários países, principalmente na África do Norte, né, na região da África do Norte, e a Península Arábica, que tem aí a escassez de água, né, em grande quantidade, poucos rios, né, e escassez de água em boa parte dos territórios. A gente tem que saber lá que no continente africano, né, na região entre o centro e o norte, nós temos o deserto do Saara. Vamos lá para a próxima tela, para a gente ver um outro mapa. É a questão aí do acesso à água potável. Então a gente vai observar aí, né, acesso, né, quem tem acesso realmente à água potável. Então quem está mais claro, de novo, observando aí o continente africano, tem, né, uma menor oportunidade em ter água potável, ou seja, menos de 50%. O Brasil está lá, né, com mais de 95% de água potável, porque tem essa questão também da água potável, mas não quer dizer que seja toda tratada, né? Então, se a gente for ver em média, o Brasil tem aí 80%, 85% de água tratada. Água potável, né, aí não é essa questão aí de que todos, né, mais de 95% da população tem acesso à água potável, tá certo? Vamos lá para a próxima tela, a gente vai ver também um outro mapa, que é esse também de importância, né, até para a saúde, da questão aí da área, da rede sanitária. Então a gente também, de novo, dando aí um efeito no continente africano, né, domicílios com acesso à rede sanitária menos de 40% para quem está amarelo, né? A gente tem aqui o Brasil, né, que a gente vai ver que está numa projeção de 80% a 99%. Se, logicamente, depois eu vou mostrar para vocês aí outros mapas, né, que vai mostrar que nem todas as regiões do Brasil têm aí acima de 80%. Então vejo que, né, o continente africano, né, na questão de água, né, ele tem, né, alguns problemas aí, né, que tem que ser resolvidos aí pelos governos. Vamos à atividade, professora? Pode falar a atividade para nós? Claro, vamos lá. Então agora chegou a hora de colocarem lá o nome do estudante, nome da escola, para a gente dar o crédito para todo mundo, né? Responda no chat. Quais problemas hídricos existem na sua cidade? Quanto tempo? Um minutinho, né? 1 minuto, a gente já volta. Muito bacana. Antônio, o professor Lucas contribuiu 2 vezes lá na aula de Educação Física e veio aqui em Geografia também contribuir com a resposta do estudante, dos alunos, dos estudantes do 6º A. Eles são da PEI Escola Urias Braga Costa de Araraquara. Responderam: problemas no abastecimento e desperdício de água. Eu acredito que seria a maior parte das respostas seria isso, né? Ou seja, desperdício de água que se tem, né, no mundo todo, e principalmente a questão do abastecimento, né, em boa parte das regiões, até porque, né, precisa sempre estar investindo, né, nessa questão de abastecimento e às vezes, né, pode acontecer aí algum problema, né, que acaba afetando aí a comunidade e a população. Vamos lá para a próxima tela, né, porque já, né, o tempo passa rápido aqui, né? Voa. Uso múltiplos da água no Brasil. Então vejam que a gente viu lá, né, anteriormente, a agricultura, a pecuária, e aqui não é diferente, ó. Irrigação, né, que é aquela irrigação artificial que leva água para a produção de alimentos, 52%. Uso animal, 8%.
Aí nós temos aí o abastecimento urbano, no geral, 23,8%, a indústria, 9,1%, abastecimento rural das residências, 1,7%, mineração, né, que o Brasil, né, faz muito essa questão aí da mineração, 1,6%, termoelétrica, 3,8%. Então vejam, né, que é bem distribuído aqui no Brasil, mas que tem lá o foco, como tem no padrão geral, né, a questão da agropecuária e das indústrias utilizando muito isso, né? Até porque muitas produções agrícolas ficam distantes de rios, mesmo a gente tem vários rios, principalmente na região do centro-oeste e do nordeste, que precisa da irrigação artificial, né, Ju? E passa um filme na cabeça, né, quando você começa a falar isso, que a gente pensa no onde tem a maior pobreza, a questão da desnutrição, tudo em volta aí dessa falta de água, e não é à toa que combinam-se, né? Exatamente, é isso aí, tudo tem uma coisa a ver com outra, não tem jeito mesmo na nossa sociedade. Vamos lá para a próxima tela, a gente vai ver aí o abastecimento de água no Brasil, né, então passa por essas fases, tá? Para garantir aí a água, né? Logicamente, quanto mais limpa, melhor. Então, vamos lá. Manancial superficial, 58% das cidades utilizam aí e 139 milhões de habitantes, né? Manancial subterrâneo, 42% das cidades aqui no Brasil utilizam de mananciais subterrâneos, ou seja, 39 milhões de habitantes. A transposição, né, que é a transferência de água, 44 milhões de habitantes vivem em cidades com abastecimento de água, dependendo da transferência de vazões entre bacias hidrográficas, como é o caso do Rio São Francisco, principalmente na região Nordeste. Aí nós temos o esgoto bruto, que tem 45% gerado, não recebe tratamento, né? E antes tem lá 80% da água utilizada no abastecimento, ou seja, 488 metros cúbicos por segundo, retorna ao meio ambiente sob forma de esgotos. Sempre lembrando, né, que 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros de água, tá? Então, quando você ouve falar 1 metro cúbico, é igual a 1.000 litros d'água, tá? Voltando à tela, aí nós temos o item 6 lá, esgoto tratado. 43% do esgoto da cidade são coletados e tratados em estações. 12% são encaminhados para fossas sépticas, né? E aí depende da pessoa se tem condições de colocar fossa séptica na sua residência. A autodepuração, que é o processo natural de recuperação do corpo d'água após receber lançamentos de efluentes, né? Que são, né, a sujeira que se tem aí na água, para não falar outra coisa. Próxima cidade, mais de 40 milhões de habitantes em 524 cidades, demandam discussão conjunta para essa solução do esgoto, que é ainda um grande problema que nós temos aqui no Brasil, principalmente na região norte e nordeste. Vamos lá rapidamente para a próxima tela. E aí tem aí, ó, os índices de coberturas de esgotos no Brasil, né? 38,6% de esgotos não coletados e não tratados, 18,8% de esgotos coletados e não tratados, sempre lembrando que são somente para sistemas coletivos, tá? Não fala de sistemas individuais, 61,4% de esgotos com coleta, 42,6% de esgotos coletados e tratados, né? Ou seja, menos da metade aí é tratado, né? Vamos lá para a próxima tela. Aí tem lá a porcentagem da coleta e de tratamento de esgoto, tá certo? Então, a região norte, 63% tem problemas aí de tratamento e de coleta aí de esgoto. Veja aí a maior porcentagem que não se coleta, né? Depois vem o Nordeste com 41%, Centro-Oeste com 35%, o Sul com 22% e o Sudeste com 13%. E o Sudeste tem aí 54%, né, que aí diz, né, das pessoas aí coletadas e tratadas. Em média, 43% das pessoas usufruem da coleta e do tratamento de esgoto. Quer falar alguma coisa, Ju? Não, eu só estou olhando aqui o chat e tem muita gente, assim, até o Gustavo, da professora Cleonice, colocou da cidade Sonho 2. Tem menos chuva. E teve uma outra professora que eu não encontrei aqui, ela ressaltou que neste ano a gente está com uma menor quantidade de chuva, o que nos faz ter mais alerta de tomar cuidado com o uso dessa água
E é triste a gente ver essa questão do saneamento. Você sabe que na casa que eu morava anteriormente, não tinha saneamento básico? Não tinha, em Osasco mesmo, assim, é uma região que é no meio do mato, assim, sabe? Escondidinha, que eu gostava de ficar escondida. Não tem. Então, para você ver, né? Então, isso aí afeta mais da metade da população do Brasil, principalmente no Norte e no Nordeste, mas a professora Ju aqui falou de um exemplo de uma cidade que faz parte da Grande São Paulo, que tem esse problema também. Então, para vocês verem que não é só no Norte e Nordeste. Vamos lá rapidinho para a próxima tela. Aí a gente vai ver a extensão dos rios brasileiros comprometidos com o DBO. Lembrando que DBO é demanda bioquímica de oxigênio, né? A sujeira que se encontra aí nos rios, né? Até 3 miligramas, né, que é praticamente aí limpo, está em azul, né? São mais de 1.600.000. Né? A parte verde, que ainda... né, dá para se consumir, mas já tem dejetos lá, como aparece lá, 25.760. Já o amarelo já está em perigo, 27.040 quilômetros. E 83.450 quilômetros já está totalmente comprometido com esse problema aí de resíduos nos rios. Rapidinho para a próxima tela, só para observar aí, né, como fica. Essas espumas aí são reflexos de poluentes nos rios, né, acontece muito aqui em São Paulo. E na próxima tela nós vamos ter um vídeo que vocês depois podem assistir de 1 minutinho, falando sobre o Atlas e do tratamento do esgoto. Tem o Saiba Mais, que vocês podem ver aí, print a tela rapidinho para fazer pesquisa da Agência Nacional das Águas. Infelizmente o tempo acabou, conseguimos aí tratar isso, a parte 1, vamos ter na próxima aula a parte 2. Agradeço a professora Ju, brigadão pela participação que vai ser contínua, né? Um abraço a todos. Até logo. Pra acabar a aula, tem que mandar coraçãozinho pra quem gostou, tá bom, Antônio. Que nem vocês fazem educação física. Educação física, aqui em geografia. Tá bom, pessoal. Professor Antônio fazendo coração. Isso aí vai ficar na história.